Olá, meus amigos do canal HS Lima. Hoje vamos falar sobre Techuvá, o verdadeiro arrependimento. Bacana, né? No cristianismo a gente chama de arrependimento, né? Normal. E no judaísmo eles chamam de Techuvá. Por que eu escrevi esse tema, tá? É o capítulo 19 do livro Princípios para a Vida, que eu sempre falo aqui, né? Sempre falo meus livros nos vídeos, né? Então, por favor, entra lá no site, inscreve-se no canal já, ativa o sininho para receber notificação, entra no meu site hslima.com, lá tem um monte de opções de lojas onde estão os livros, tudo bem organizado, graças a Deus, e me ajuda, tá? Por favor. E de qualquer forma, vamos lá, vamos adiante. Techuvá. Por que eu escrevi este texto? Aliás, os textos que eu escrevo, você deve perceber assim que são sempre procuro que eles sejam bastante práticos. Por quê? Porque são coisas que me surgem, são ideias, são temas que surgem do dia a dia. Eu acabo vendo, né, as situações, as necessidades e... Bom dia, bom dia. Eu vejo as necessidades e falo, puxa vida, aqui merece, né, um texto, merece escrever alguma coisa. E a Techuvá, olha que interessante. A Techuvá no judaísmo, ela é diferente daquela que normalmente os cristãos entendem como certa, tal. Por quê? No cristianismo, né, nas igrejas evangélicas, é difícil generalizar. Não estou generalizando, estou dando exemplo, né, que eu costumo ver e tal, mas assim, não estou dizendo que todos pensam assim. Mas o que é muito comum com relação ao arrependimento nas igrejas, né, principalmente nas evangélicas, a pessoa pega, pisou na bola, fez alguma coisa errada com você, ou, né, com Deus, daí você não vai saber se foi só com Deus, né? Mas pisou na bola com você, fez alguma coisa e a pessoa simplesmente, no máximo, às vezes pede uma desculpa. Ô, irmão, desculpa, tal, perdão, né? Ou então, ela nem isso ela pede, ela para ali não pisa mais na bola, né? Isso é comum, né? A pessoa não pisa mais na bola e simplesmente para de cometer aquilo e espera que o tempo vai esquecer. Então, tem aqueles que param de fazer aquilo que é errado, né? Que te prejudicou, aquele pecado ali. Ou tem pessoas que ainda vão um pouquinho além e pedem desculpa, pedem perdão, tá? E fica por isso. Por que me despertou essa vontade de escrever esse texto? Uma vez um irmão estava me devendo uma questão financeira, um recurso, né? E eu já nem contava que ele fosse pagar, né? Porque já tinha atrasado, já tinha tudo. E daí teve um culto lá muito forte, muito assim, né? Muita unção, presença de Deus. E daí o que aconteceu? Esse irmão chegou para mim no final do culto, né? Depois daquele culto abençoado, e falou: ô, irmão Henrique, Deus me tocou muito forte no culto e eu quero pedir perdão por não ter pagado aquela dívida. Eu sei que estou em falha contigo. Daí eu pensei, puxa, que coisa boa, né? Deus agiu mesmo ali no homem ali. E eu fiquei, beleza, tal. E daí eu pensei, né? E cadê né? Cadê o faz-me rir, né? A bufunfa de volta, né? Nunca tocou a respeito. Ou seja, na cabeça dele, né? Na cabeça dele, basta a pessoa se arrepender, pedir perdão, né? E ficar por isso mesmo. Não pegar mais dinheiro emprestado e dar o calote e ficar por isso mesmo. Ou seja, é uma visão bastante diferente da visão que a gente acredita como certa. Por quê? No judaísmo se ensina que o arrependimento ele tem que ter, em primeiro lugar, o abandono da prática. Depois, aí tem uma diferença enorme do cristianismo. Depois, a reparação do erro e a confissão do pecado, né? Então, olha que interessante. Primeiro, vamos falar do pecado. O que é o pecado, né? Vamos pensar aí. Do HS Lima, o que é o pecado? O pecado, em primeiro lugar, tem que lembrar o seguinte: que por pecado entende-se tudo aquilo que ofende a lei de Deus. Os judeus procuram observar, né, a Torá, né, os 10 mandamentos
e todas aquelas regras, né, as 613 mitzvahs, né, mandamentos positivos e negativos que tem lá naquilo que para nós cristãos é o Pentateuco, né, os últimos 5 livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia, os últimos não, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia. Então assim, se tem uma atitude que ofendeu aquilo ali, então ela é pecado. E existem atitudes que ofendem apenas a Deus e atitudes que ofendem a Deus e ao próximo. A grande maioria ofende a Deus e ao próximo, tá? Mas pode ter alguma coisa ali que ofende somente a Deus. Já no cristianismo, a gente fala que nós estamos livres da lei, né? Livres da lei. Isso aí é uma briga, tá? Uma interpretação que dá um pano aí, um pano para manga. Mas olha que interessante, estamos livres da lei. Então a gente não tem a obrigação de pegar e nós não temos a obrigação de pegar e seguir o Pentateuco, a Torá e tal. O que a gente tem que fazer então? Nós entendemos que precisamos buscar seguir aquilo que Jesus pregou. O que Jesus pregou? Daí assim, você pode pegar as duas principais leis, né? Amar Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo, ou você pode também, né, pegar ali o Sermão do Monte e tal, mas você vai ver num estudo mais profundo que aquilo que Jesus pregou, tudo tem raiz ali no Antigo Testamento, ali na Torá, tá? Isso aí é um outro tema, mas eu tô falando isso com convicção. Jesus não trouxe nada de novo e não anulou nada do que tinha, tá? Naquilo que era aplicável a nós, vamos falar assim, gentios, né, que não somos judeus, tal, Jesus pegou simplesmente e deu uma interpretação que seria a interpretação correta, segundo o coração do Pai, para aquilo ali, né? Mas olha lá, então aquilo que ofende as leis de Deus, né? Pro muçulmano qual que é? Aquilo que ofende o Alcorão, os mandamentos, é o pecado para eles, né? Tá, então assim, vamos lá. Então já entendeu o que é o pecado, o que ofende a vontade de Deus, né? Que também fala de errar o alvo, né? Mas ó, então, em primeiro lugar, tem que abandonar. Não adianta a pessoa pedir perdão enquanto ela ainda está pecando. Até os rabinos contam uma historinha de uma pessoa pedir perdão, entrar numa mikve segurando uma lagartixa. Mas eu falo, o que tem a ver? O que é mikve? Mikve é um banho ritual que eles têm lá periodicamente, onde eles mergulham completamente ali para limpar assim do pecado deles, né? E eles consideram esse bichinho, essa lagartixa, como algo pecaminoso. Então eles falam, não adianta você entrar lá no banho de imersão, né, para se purificar, e se você ainda está segurando a bichinha ali, que para eles é pecado. Então você tem que se libertar primeiro. É claro, tá? É claro que na vida prática nós sabemos que às vezes a pessoa está pedindo perdão e ela está sinceramente lutando para parar com aquela prática pecaminosa. Então não é que ela é uma hipócrita, que ela pede já sabendo que vai pecar mesmo e não está nem aí. Não, ela está lutando, ela não quer continuar, ela cai de novo. Quantas vezes que a pessoa tem que perdoar? 70 vezes 7, segundo Jesus nos disse, né? Então não tem essa história assim, né? Então, assim, o ideal é que a pessoa tenha parado, mas existe isso de a pessoa estar lutando contra aquela prática. Ponto. Agora, o segundo ponto, né? Então, você pegou e parou. O abandono da prática pecaminosa. Segundo ponto, que é um ponto bem importante que eu falo aí, que me despertou, que às vezes o cristão não tem isso, né? É a questão da reparação do erro, da reparação do pecado. Isso é fundamental, ter a reparação. É claro que se há um pecado apenas contra Deus, vamos falar assim, né? Como que você vai reparar? Daí antigamente tinham sacrifícios, tal, então é mais complexo, tal. Mas grande parte dos mandamentos que existem, eles não ofendem apenas a Deus, eles ofendem também ao próximo. Por isso que a doutrina, né, fala que precisa reparar. Ah, HS Lima, eu não tenho dinheiro para pagar, para devolver. Olha, nós, né, se você está assistindo esse vídeo, você provavelmente crê no mundo espiritual, nos anjos, né, em demônios, que são os anjos caídos, nas forças celestes, né, e nas forças que existem. E saiba que se Deus notar, né, que existe uma sincera vontade, né, de reparar aquilo que você fez de errado, os céus vão providenciar uma maneira de você ter o recurso.
tá? Ah, eu não tenho condição nenhuma. Ele vai. O problema, o que eu mais vejo, assim, não é gente que realmente não tem nenhum dinheiro para pagar, não tem condição. O que a gente percebe é pessoas que até conseguiriam, se fizer um esforço, né? Se vender um carro, ah, mas eu vou andar a pé. Você está devendo, né? Então, até poderia, só que a pessoa não quer, assim, ter algum desconforto, não quer passar dificuldade, ter um aperto, um embaraço, para ir lá e reparar um erro que fez, né? Ela quer simplesmente continuar tocando a vida dela e se de repente vir um dinheiro extra, daí ela vai lá e repara. E se ela não for comprar alguma coisa para ela, né? Se ela não tiver com vontade de comprar nada, talvez ela repare. Senão ela guarda, já que o irmão lá esqueceu mesmo, né? A empresa esqueceu, né? E às vezes esse pecado não é só contra o irmão, pessoa física, tá? Às vezes é o irmão, pessoa jurídica, a empresa dele. Sabe que por trás de uma PJ, né, existem pessoas ali, né? E pessoas que vivem dela, que recebem, né? Então não é porque, é uma empresa, né? Não, por favor. Mas olha lá, então às vezes a pessoa não tem a vontade sincera de reparar aquele erro. E às vezes, né? Então, se ela tem de verdade, os céus vão ajudar com que ela consiga. Isso eu te garanto que é assim funciona, porque o reino espiritual é muito real e ele quer que as pessoas tementes a Deus andem nos caminhos do eterno. Ponto. Olha, agora tem uma outra situação interessante que imagina que ofendeu um morador de rua. E você não faz ideia de quem é aquele morador de rua, você foi lá e foi grosso com ele, passou quase o carro em cima, ofendeu, né? Quer dizer, cometeu um pecado, não é um dinheiro que você deve e tal, como que você vai reparar aquilo ali, né? Quando você oprime um pobre, você está insultando o próprio Deus, né? Então, como que você faz? Você não sabe onde ele está. Deus conhece o seu coração, então não é exatamente só o fato de você ir lá e ajudar aquele morador. Existe uma outra maneira de, vamos falar, purgar esse pecado, que é você pegar e ir atrás de uma ONG, de uma associação de defesa dos moradores de rua, buscar alguma dessas entidades que ajudam essas pessoas e você vai lá, faz uma oferta para eles, né? Faz uma contribuição, é uma maneira de fazer isso. Por exemplo, a pessoa foi lá e em alguma fase da vida judiava muito de animais, matou passarinhos, judiou de bicho, tal. Ela pode pegar, existem várias ONGs, várias pessoas até, não precisa nem ser ONG, que se dedicam a ajudar esses bichinhos. Vai lá e contribui financeiramente para essa pessoa, tá? Para ela ter condição de ajudar ainda mais. Você está de alguma maneira quitando, né, aquela dívida, purgando aquela dívida. Às vezes você ofendeu, né? Às vezes a pessoa saiu, por exemplo, com uma mulher de programa e daí fala, poxa, eu não faço ideia de onde ela está, né? Você ali comprou o corpo dela, tal. Existem várias instituições, várias ONGs que tratam de ajudar essas pessoas, as pessoas que querem sair dessa vida. É uma maneira também de fazer. Enfim, não precisa às vezes ser só aquela pessoa, às vezes ela sumiu, mas às vezes você conhece os herdeiros dela, tal. Então, de alguma maneira, faça isso. Você prejudicou muito ali o meio ambiente, a sociedade, a coletividade, cometeu algum erro ali num contrato leonino, um contrato abusivo, prejudicou centenas de pessoas e não sabe. Existem ONGs que cuidam, às vezes, foram idosos, ONG que cuida de idosos, tá? Mas o importante é que você se esforce em fazer a reparação do dano, ok? Entendeu isso? Isso é importante, tá? Agora, e não pense, né? Jesus, quando estava lá aquele cobrador de impostos, né, na árvore, lá, vem aqui, vamos jantar, tal. Quando que Jesus falou para ele, né, para Zaqueu, que hoje entrou salvação na sua casa, né? Quando ele falou, olha, Senhor, estou arrependido, vou devolver tantas vezes mais, tal, vou devolver o dinheiro que eu peguei. Então, assim, não foi quando ele foi atrás de Jesus apenas, tal, ele pegou e mostrou, ele fez aquilo que João Batista disse lá atrás, praticai frutos dignos de arrependimento, frutos que demonstrem o seu arrependimento. Então não é só uma coisa mental. Eu já me arrependi, tá aqui no coração, pronto, acabou. Não, vai lá, tenta reparar, tenta de verdade, tá? Se você quiser de verdade, você vai conseguir. Então, a terceira prática, né? Então, o abandono,
a reparação e a última, a confissão. A confissão, você sabe que no cristianismo existe uma divergência, né? Existem vários pastores que sustentam que basta a confissão ao próprio Deus, e outros que que tem que ter ao Deus e a pessoa ofendida. Isso, no judaísmo fala-se que apenas a Deus, né? Que é Deus que vai perdoar o pecado, então você vai lá, você repara para a pessoa, tal, mas você vai confessar tal direto para Deus. Agora, se você cometer um pecado contra uma pessoa, como que você vai reparar ele sem confessar? Então tem essas coisas aí que tem que tomar cuidado, mas é preciso a confissão. Então, pelo menos a Deus, né? Trancado lá no seu quarto, né? E faz a sua oração, fala: Deus, eu não estou mais praticando, eu reparei, me perdoa, tal, e ele vai analisar isso daí. É claro que Jesus veio para purgar, né, para pagar, para nos perdoar de todos os pecados, mas isso não dá carta branca para a pessoa sair fazendo tudo o que ela quer. Então, saiba da importância de você fazer aquilo que Jesus falou, né? Que João Batista falou e que depois Jesus ratificou, confirmou quando esteve com o cobrador de imposto, né? Ele pegou e falou: olha, hoje entrou salvação, depois que você fez algo que demonstre o seu sincero arrependimento, que é a techuvá. Tá bom? Espero que tenha gostado desse tema. É o capítulo 19, né? Aqui, ó. Capítulo 19. Olha como que eu começo aqui, né? Eu cito uma frase do Honoré de Balzac. O remorso é uma impotência. Remorso? Que força que tem o remorso, né? E, ó, ele voltará a cometer o mesmo pecado. Honoré falando. Apenas o arrependimento é uma força que põe termo a tudo. Então, o remorso não serve, tá? Tem que ter arrependimento, e esse arrependimento, você tem essas 3, vamos falar assim, fases do arrependimento, tá bom? Espero que tenha te abençoado. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, compra todos os meus livros, dê de presente, compra 5 de cada para você e para dar de presente para todo mundo. Deus te abençoe e te dê entendimento e te prospere. Amém.